As dietas com baixo teor de carboidrato são aquelas dietas que oferecem a quantidade de carboidrato inferior ao que é recomendado ou preconizado, né? Existem vários tipos de dieta com baixo teor de carboidrato e diferentes pontos de vista em relação à sua real eficácia e segurança. Mas hoje a gente vai ver justamente os princípios em que se baseiam a aplicação desse tipo de dieta quando a gente fala de emagrecimento e se existe algum risco para a saúde. Vamos lá? Eu sou a Aline Ribeiro, nutricionista esportiva, e o tema hoje são as dietas de baixo teor de carboidrato. Low carb significa literalmente baixo teor de carboidratos, tá? O que privilegia aí as proteínas e as gorduras como os principais macronutrientes que são ofertados nesse tipo de dieta. E dentro dessa categoria, a gente pode encontrar aí diferentes tipos de dietas, como por exemplo, as dietas ricas em proteína, as dietas cetogênicas, as dietas paleo, dentre outras, certo? Portanto, a gente deve ter um cuidado, uma distinção, né, a respeito da quantidade de carboidrato que está sendo consumida, né? Isso porque existe aí quantidades diferentes para cada tipo de dieta que é prescrita, tá? E elas podem chegar aí a quantidades bastante reduzidas na oferta de carboidrato e isso pode influir negativamente, né, ou positivamente em alguns segmentos da nossa saúde, tá? Portanto, né, a gente vai se perguntar hoje se essas dietas realmente funcionam, né, e se podem criar algum problema de saúde ao longo do tempo. Vamos em frente? E vamos começar falando sobre os benefícios. E o primeiro deles, com certeza, é a rápida perda de peso, né, que acontece, na maioria das vezes, de forma muito mais rápida do que a forma convencional, né? E isso se dá, né, justamente porque o corpo ele esgota as reservas de açúcar que a gente tem tanto no fígado quanto no músculo, forçando aí o nosso metabolismo a usar de outros substratos, como por exemplo os nossos estoques de gordurinha, né, e isso faz com que promova, né, desencadeie o processo de emagrecimento, ou seja, seguir uma dieta low carb promove a eliminação de gordura corporal, né, proveniente do carboidrato e não da massa muscular. O outro benefício é a redução dos níveis de triglicerídeos, né? Isso porque os triglicerídeos eles são moléculas que são formadas por açúcares que estão presentes no nosso organismo, né? E que vêm da nossa alimentação. Então, quando a gente reduz o consumo de açúcares e carboidratos, isso consequentemente reduz os níveis de triglicerídeos, né, radicalmente, fazendo com que os nossos níveis séricos, né, aqueles que circulantes lá no sangue, eles voltem a valores considerados normais. Uma outra vantagem, né, é a contribuição que esse tipo de dieta oferece para a prevenção do desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2, né? Isso porque esse tipo de dieta ela reduz os picos de insulina, que é o nosso hormônio aí regulador da nossa glicemia, através de quê? Tanto na redução no consumo de carboidratos, quanto no consumo de carboidratos, né, de alimentos com baixo índice glicêmico, ou seja, todo esse conjunto favorece a uma menor sobrecarga e a uma prevenção para o desenvolvimento da doença, né? Isso do diabetes mellitus tipo 2. Uma outra vantagem bastante importante é que essa característica de dieta, né, ela tem a tendência em diminuir o apetite, principalmente, né, na presença de dietas que têm uma quantidade de carboidrato muito pequena, como é o caso das dietas cetogênicas. E por falar em dieta cetogênica, eu já tenho alguns vídeos aqui falando sobre esse tipo de dieta, vou deixar o link na descrição para que vocês possam acessar, tá bom? E além disso, né, existe o quê? Que a característica desse tipo das dietas low carb é de oferecer alimentos que são de baixo índice glicêmico, ricos em fibras, com muita oferta de vegetais, né, de gorduras boas, o que vai favorecer também o processo de saciedade. Então, juntando a condição que esse tipo de dieta promove no controle do apetite, junto com a característica dos alimentos que promovem saciedade, só vem vantagem. E agora a gente vai falar um pouco sobre as desvantagens
né, de se seguir a dieta low carb. E para falar sobre desvantagem, é um pouquinho mais complicado, né, em virtude principalmente das diversas possibilidades na redução da oferta de carboidrato. Essa variação ela pode ir de 40% do total de calorias dia até 5%, então isso dificulta um pouco a forma com a qual o nosso organismo vai se comportar em relação à redução desse carboidrato. Mas, né, o potencial excesso de gordura saturada, a gente pode citar aí como um dos principais problemas. Isso porque o consumo de gordura saturada está diretamente relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Por isso, um acompanhamento com um profissional nutricionista que lhe oriente no melhor consumo dos tipos de alimentos com a melhor fonte de gordura é essencial para evitar dano futuro. Uma outra desvantagem é em relação à quantidade excessiva de proteína, que apesar de não ter uma confirmação na literatura, né, para aquelas pessoas que já têm alguma lesão renal, alguma função renal comprometida, essa quantidade de proteína ingerida ela deve ser ofertada com o devido critério, né, e cuidado profissional, para que isso não traga mais danos ao indivíduo. E finalmente, no que diz respeito aí aos indivíduos ativos, desportistas e aos atletas, né, não é a melhor escolha, né, ou não, pelo menos não é a escolha mais comum quando a gente trata desse nicho, né, desse grupo. Isso porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né, e a glicose ela é a principal fonte de energia para os nossos músculos e para o nosso metabolismo funcionar de forma eficiente, sem gerar aí prejuízo para a nossa capacidade de praticar o exercício físico, né, e nem tampouco de gerar fadiga, o que compromete rendimento e performance. Então, em conclusão, a gente pode dizer que as dietas low carb, elas têm se mostrado sim eficazes para promover uma rápida perda de peso, dar aquele start inicial no processo de emagrecimento e até para trazer o retorno de parâmetros bioquímicos para valores normais, né, valores mais saudáveis, certo? No entanto, é necessário, né, que a gente esclareça que para que a gente possa atingir esses benefícios não basta reduzir somente a quantidade de carboidratos, né? A gente precisa ter uma atenção também ao consumo de proteínas, isso porque algumas proteínas podem estimular a insulina e nesse contexto de dieta é algo que a gente não prioriza, não é isso? Além disso, é importante que a gente possa ter uma atenção aí na quantidade de vitaminas e minerais que é ofertada nesse tipo de dieta. Então, fica aqui o lembrete, a observação de que buscar um profissional nutricionista que lhe dê uma orientação individualizada para que você possa alcançar o seu objetivo sem prejuízos à sua saúde é muito importante, né? Você ter o profissional que vai lhe guiar e lhe orientar no que você deve ou não deve consumir, nas suas escolhas alimentares, para que você possa ter aí as suas necessidades atendidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram aí com alguma dúvida, não se esquecem, podem deixar aqui, né, nos comentários que eu volto para responder depois. Não se esquecem aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, assim vocês são notificados quando outros vídeos são postados e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço da Nutri.